Graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos a mais uma aula, da disciplina Cura Interior em Bacharelado em Teologia. Nós sabemos, que as práticas proibidas por Deus em sua palavra são bruxaria, feitiçaria, curandeirismo, espiritismo, magia, hipnotismo, encantamento, adivinhação, lançar agouros e imoralidade desenfreada. Então, nós vamos fazer uma pequena oração para nós iniciarmos, a nossa disciplina. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Espírito Santo esteja, Senhor, nos encaminhando na Tua palavra, que o Senhor venha falar através de mim, Senhor, meu Deus, e que abra o entendimento de todos que ouvirem esse ensinamento. Obrigada hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Então, nós falamos aqui as práticas, que são proibidas por Deus, tá? São proibidas. Não é que Deus não gosta, não. Deus proibiu essas práticas, a qual é bruxaria, feitiçaria, curandeirismo, espiritismo, magia, hipnotismo, encantamento, adivinhação, lançar agouros, imoralidade desenfreada. Tudo isso abre portas para a atuação de demônios nos homens, perturbação, opressão, amarras. Pedro assinala em Atos capítulo 10, verso 38, que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo com o poder de fazer o bem e curar os oprimidos, pelo diabo. Em 1 João, capítulo 3, verso 8, diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Portanto, Jesus tem toda a unção e autoridade para nos libertar totalmente da dominação satânica. Bênção, maldição e amarras diabólicas. Nós fazemos parte de uma árvore histórica de gerações. É bobagem pensar que apenas somos produto das nossas próprias decisões e vontades. Ainda que isso nos isente das nossas responsabilidades, em meio a toda a influência, não temos o direito de nos isentar de nossas culpas. Estamos inscritos num contexto de história de gerações. Na Bíblia, vemos que várias gerações existiram e contribuíram para a formação de um grande homem. Exemplo, Davi, a paternidade de Jessé sobre Davi é registrada em toda a Bíblia. Em Crônicas, capítulo 2, de verso 3 e 15, vemos que Jessé era filho de Obed, que era filho de Boaz com Rute. Portanto, no sangue de Davi estava a herança de um moabita de fibra e caráter tanto de Boaz como Rute. Herdamos e possuímos a herança genética de até 10 gerações. Creio que por isso a genealogia de Jesus foi tão completa. Os escribas registraram todos os nomes positivamente para formar a herança genética de Jesus. Nos cromossomos estão impressas as características, às vezes dominantes, às vezes recessivas, de todos os nossos antepassados. Quando estes se encontram com os cromossomos da mulher, define-se as características encontradas. Porém, na carga genética fica todo o potencial. Todos estão impressos e estas são as heranças assimiladas. E é aí que residem as enfermidades genéticas. Uma pequena deformação dos cromossomos é suficiente para transmitir toda a herança de doenças geneticamente transmitidas. E por que existe alteração nos cromossomos? Por causa das maldições, dos pactos que nossos antepassados fizeram. Aí entra todo o princípio da árvore genealógica. Por isso, é importante fazer a árvore genealógica. Como foram os nossos antepassados, suas vidas, suas práticas, seus vícios, entre outros. A partir daí, discernir se existem maldições que entraram na família e, através da oração, quebrar. Temos que interceder, pedir perdão pelos pecados que aqueles antepassados fizeram e quebrar pactos que fizeram. O milagre da genética em nossas vidas está em nossa formação.
Existe um espermatozoide entre 150 milhões que vai alcançar o óvulo. E o óvulo é um dentre 500 mil. Nessa proporção, somos um dentre milhões. Portanto, não nos culpemos ou nos sintamos discriminados se Deus tinha milhões de opções dentre os espermatozoides e os óvulos que ele poderia ter usado. Ele utilizou aquele que possuía aqueles genes e o resultado saiu você, com toda essa carga genética que lhe foi transmitida. Temos que ver as positivas que precisam ser aproveitadas e as heranças negativas que precisam ser quebradas. Espíritos familiares. Êxodo, capítulo 20, verso 5 diz: visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Existe uma transmissão de heranças espirituais das gerações passadas. Para nós, essas heranças tanto pode ser bênção como maldição. Deus disse que visitaria a maldade dos pais nos filhos. Como isso acontece? Deus tão somente entrega aquela família ao indivíduo a sofrer ações de espírito que induzem sua família, seus antepassados, a práticas pecaminosas. Dessa forma, as heranças espirituais são transmitidas. O provérbio se cumpre: tal pai, tal filho. Mesmo que os filhos tenham sido marcados pelos distúrbios dos comportamentos, era de se esperar que não repetissem os mesmos erros. Mas isso não acontece. São marcados e moldados pelos espíritos que agiram em seus pais e mais cedo ou mais tarde irão demonstrar as mesmas tendências, vícios e comportamentos. Ver exemplos: suicídio, adultério, alcoolismo, temperamento violento, jogos de azar, entre outros. A Bíblia na versão King James, versão inglesa, em Levítico capítulo 19, 31 e Levítico 26 diz: não voltareis para os que têm espíritos familiares para ser contaminado por eles. A alma que se voltar para os espíritos familiares, eu me voltarei contra ela e a eliminarei do meio do meu povo. Nas traduções em português, usamos as palavras necromantes, adivinhadores e feiticeiros. Tá? Isso é uma revisão de uma aula, né, que nós passamos aí sobre esse tema de maldição familiar, tá bom? Bom, há um acompanhamento por parte desses demônios sobre as famílias. Eles transmitem os mesmos vícios, comportamentos e atitudes. Nas culturas orientais, o elo familiar é mais forte. Os filhos têm uma total assimilação do comportamento dos pais, e mesmo na nossa civilização ocidental, os elos de transmissão são fortíssimos. Esse texto da Bíblia estabelece que a justiça e a iniquidade são pessoais e as consequências delas na vida das pessoas também são. As consequências do pecado e da justiça a nível de juízo de Deus é pessoal, sim, mas a nível de transmissão de vícios e comportamentos, não. O distúrbio de comportamento de uma pessoa afeta toda a relação que ela possui com os demais. Deus não imputa pecado e o juízo no filho por causa da iniquidade do pai, mas o filho sofre em sua vida as consequências. O futuro daquele filho será determinado por seus atos de justiça ou iniquidade, mas as consequências das atitudes de seus pais ele as sofrerá em sua vida. Sem dúvida, esses fatores irão interferir em seu futuro. Contudo, o filho poderá quebrar aquela cadeia de transmissão hereditária ou reforçá-la por sua própria conduta. Bênção ou maldição. Salmo 109, versículo 19. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, pois não desejou a bênção, ela se afasta dele. Tanto a bênção como a maldição é uma força concreta. Jacó abençoou seus filhos, bênção profética. Gênesis 49. A força de uma bênção, Jacó e Esaú. Gênesis 27. Uma bênção proferida e o cumprimento dela. Josué amaldiçoa quem reerguesse Jericó. Josué 6:26 profere. Se cumpre em 1 Reis 16:34. Vemos o poder que existe na verbalização das palavras.
Aquilo que proferimos, ou abençoamos ou amaldiçoamos. Nossas palavras são materiais que damos ou para o Espírito Santo agir ou para espíritos malignos. Por isso, a Bíblia condena os maldizentes. Com nossas palavras, ou edificamos ou destruímos. As palavras constroem ou destroem. Tiago 3, versículo 6 diz: Vede que uma fagulha põe em brasas tão grande selva. As palavras têm poder de encorajar ou abater, despertam alegrias ou tristezas e angústias. Por causa das palavras não medidas, duras e desprovidas de misericórdia, lares são destruídos, filhos abandonam os pais, amizades são rompidas. Provérbios 15, verso 1 diz: a palavra dura suscita ira. Em Mateus capítulo 12, verso 36 e 37 diz: pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. Nossas palavras podem alimentar ou anular a ação de Satanás. Salmo 141, 3. Davi temia falar irrefletidamente e diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Provérbio 18, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Há pessoas que vivem amaldiçoando tudo. Amaldiçoam o salário, amaldiçoam o emprego, a família, os pais, os filhos. As palavras são sementes que, caindo em solo propício e achando condições favoráveis, germinam, crescem, frutificam. São dois os seus frutos, bênção ou maldição. Maldição é a autorização dada pelo diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem, por causar dano à vida do amaldiçoado. Na maioria das vezes, não temos consciência de estar passando-lhe esta autorização. Em geral, fazemos mediante prognósticos negativos, que é popularmente conhecido como rogar pragas. É um dizer profético negativo sobre alguém. De modo geral, é no momento de ira ou descontrole emocional, ou em decorrência de um desejo frustrado, de alvo não alcançado, que proferimos maldições como: um dia você vai implorar minha ajuda. O que você fez comigo, outros farão com você. As pragas se cumprem. Por desconhecer o poder das palavras, muitos vivem amaldiçoando. Quando usamos os lábios para amaldiçoar, estamos chamando a nós o que existe do inferno. As maldições trazem opressão e possessão demoníacas. Opressão opera de fora para dentro, a possessão de dentro para fora. Exemplo: a opressão, a expressão, o diabo te carregue. Nossas palavras semeiam bênção e maldição sobre nós mesmos e também sobre os outros. Quando criticamos, difamamos, murmuramos, abrimos brecha para o inimigo. Então ele apresenta planos, projetos e ideias que provocam situações favoráveis à sua atuação. Conhecemos bem a história da figueira que Jesus amaldiçoou. Jesus estava com fome e foi procurar fruto nela. E não encontrando senão folhas, Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Marcos capítulo 11, verso 14. E no dia seguinte a figueira estava seca, dos brotos à raiz. Por que Jesus fez isso? Para mostrar aos seus discípulos quão profundo pode ser o alcance da maldição. Também para que soubessem o poder de ter as palavras, porque logo em seguida ele acrescenta, verso 23, se alguém disser, palavras podem secar uma figueira ou transportar um monte, portanto, é muito temerário amaldiçoar. Nós amaldiçoamos a nós mesmos com frases tais como: eu sou um idiota, eu não presto para nada, meu destino é sofrer, eu sou azarado, nasci para ser um fracasso, nunca vou vencer na vida, entre outras coisas.
Tudo isso é dito com uma dose de ira e desprezo por si mesmo. Afirmações desse tipo têm o poder de tornar útil a vida de qualquer pessoa. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Salmo 109, 17. Outros vivem se depreciando fisicamente, consideram-se feias, não gostam de seu cabelo, nariz ou da boca, acham-se muito gordas ou muito magras, altas, baixas, não estão satisfeitos consigo mesmo, não aceitam como são e por isso vivem um verdadeiro drama pessoal. A parábola das 10 minas, o servo mau se condenou com suas próprias palavras, sua boca determinou seu julgamento. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua boca te condenarei. Lucas capítulo 19, 21 e 22. Pilatos, durante o julgamento de Jesus, ao perceber que em nada conseguiria favorecê-lo, lavou as mãos e disse, estou inocente deste justo. Fique o caso convosco. Amém? Nós terminamos essa aula por aqui e até o próximo vídeo. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.